Olá, eu sou o Diogo e hoje estarei apresentando a resolução da revisão de prova. Na verdade, a resolução da prova, né? Da segunda prova. E vamos começar com a primeira questão, que era para projetar um filtro com a frequência de corte de 1 Hz e outra frequência de corte de 500 Hz, com ao menos de menos 40 decibéis de ganho em 10 Hz e em 50 Hz, entregando uma carga de 10 ohms. Pedia na questão um esboço da resposta em frequência do filtro, a ordem do filtro, a estrutura e os valores dos componentes e a função de transferência. Primeiro, eu desenho o gráficozinho da em resposta de frequência, né, a frequência de corte em 1 Hz e em 500 Hz, cuja o ganho em 10 Hz e em 500 Hz, né? Opa, em 50 Hz, perdão, em 10 Hz e em 50 Hz. E logo em seguida fui tentar achar o número de ordem e cheguei no resultado, em dois resultados que bateu o mesmo de, de segunda ordem. E logo fui partir para a construção da estrutura. Eu primeiro tenho que achar a pasta baixa, né? E depois com o resultado da pasta baixa, eu cheguei nos valores da rejeita faixa. Primeiro, os, os indutores são de 2,25 Henry e de 4,5 mH e os capacitores são de 20,52 microfarad e 11,23 milifarad. Assim ficou o desenho, né? Aqui é um esboço bem feinho, né? Mas ficou assim o desenho. E logo fui à procura da função de transferência. Primeiro eu fiz as impedâncias equivalentes e achando essas impedâncias eu fiz divisor de tensão. Deu umas contas muito cabuloso, vamos assim dizer, né? E eu considerei o J ômega como um S para facilitar a construção, né, do cálculo e cheguei neste resultado de função de transferência. Eu deixei em S, né? Eu sei que é em ômega, mas só que eu deixei em S para ficar mais bonitinho, por assim dizer. E para ver, né, se o circuito estava certo, eu entrei no site, né, e coloquei os valores, coloquei menor corte, menor frequência de corte 1, maior 500 Hz e bateu os resultados, né? É claro, né, que no meu tá meio que aproximado, mas deu bem certinho. E na frequência, quase atingindo mesmo, bem aproximado, 50 e na frequência de 40, né, menos 40 decibéis deu bem aproximado, certinho. E agora, vamos para a questão 2. A questão 2 pedia a função da corrente, a função da tensão e os gráficos dos mesmos. E onde pedia também a chave, falava a chave do circuito abaixo, abre em 10, em tempo igual a zero e fecha em tempo igual a 3, considerando a solução no domínio do tempo com a tensão inicial de 12 volts. Então, eu achei no tempo menor que zero, o tempo menor que zero, o capacitor age como circuito aberto, então só passa corrente nessa malha. Aí fiz tensão dividido pelas resistências, né, que dá 1 ampere, e a tensão do capacitor é a mesma tensão daqui, né, então a tensão é de 12 volts. E agora é para achar entre o tempo 0 e o tempo 3, né. Ali eu não consegui achar o valor da corrente, né, porque eu precisava achar o valor da tensão inicial, tensão, né, a tensão do tempo. Então eu notei que aqui, como como a chave abre, então não tem mais a tensão inicial agindo, né? Ficava só as duas resistências e o capacitor. O capacitor vai agir como uma fonte de tensão, né? Podemos assim dizer. E quando eu vi que ele estava descarregando, então o tempo quando está infinito ele vai tender a zero
E quando o inicial é o valor que ele estava carregado, que é 12 volts. Então coloquei na fórmula aqui e o valor aqui do capacitor é de 2 Euler elevado a menos 5T. Chegando a esse valor, eu consigo achar o valor da corrente, né, que é o capacitor vezes a derivada da tensão. E achei a corrente de E Euler menos 5, elevado a menos 5T. Ampere, né? Ampere e volts, no caso. E agora é para achar no tempo maior que 3. No tempo maior que 3 eu fiz basicamente a mesma coisa. Só que aqui a diferença é que agora o circuito voltou ao padrão, né? Que tem até a fonte inicial de 12 volts. E eu percebi que, tipo, para achar a corrente no resistor de 2 ohm, teria que ser a diferença da corrente total sobre a corrente do capacitor. Aí eu achei eu tive que achar o resistências de Thevenin, o 10 em paralelo com o 2, né? As resistências. Logo após isso, eu peguei o valor inicial, que é a descarga, né, do capacitor, no tempo 3, que é igual a zero. Que bem próximo, né? Fica 611 nanômetros, né? Mas é igual a zero. E o tempo infinito, que como ele está voltando, né, a ser carregado, é igual a 2. Então coloquei na fórmula e deu esse resultado. E quando eu cheguei para a parte da corrente, né, eu achei a derivada dessa, mas só que tinha que fazer um jogo de diferença aqui de potencial, menos a diferença de potencial entre essas tensão em relação ao resistor de 10 ohm, menos a corrente do capacitor, né, que é C vezes a derivada da tensão. Fazendo essa conta, eu achei esse resultado da corrente, 1 menos Euler na menos 6T. Aqui eu coloquei T menos 3, né, porque se T for igual a 3, vai ser 0, né, vai ser 0, que vai virar 1, 1 menos 1 igual a 0. Que vamos chegando na parte do gráfico agora. Chegando na parte do gráfico, eu peguei esses resultados. Ele começa caindo, porque ele está descarregando, né? E depois ele sobe de novo, porque o circuito voltou à normalidade. Igual a tensão. A tensão ele começa descarregando, depois ele começa a subir de novo. E agora vamos para a questão 3, depois eu mostro o resultado no Simulink. Na questão 3, ele falava no circuito ALC, né, com tensão inicial de 10 volts. O tempo fecha, a chave fecha quando o tempo é igual a zero. E era para achar a função da corrente no indutor e fazer um gráfico da corrente no resistor de 1 ohm que está em série com a fonte inicial. Aqui eu fiz a primeira parte, né, que quando ele fecha aqui, ele começa. Eu fiz só essa parte para agir, né, que o capacitor fica com 10 sobre S e com uma fonte de 10 sobre S também. E o indutor ele fica S sobre 10, tem uma fonte de corrente, mas só que a fonte seria igual a zero. Então eu deixei só ele. E eu fiz por impedâncias equivalentes para achar o resultado da corrente 2, que é a corrente que passa no indutor. Fazendo essas contas, depois fazendo o Laplace, depois transformado a inversa de Laplace, eu cheguei no valor de L, o IL, né, no caso da corrente no indutor, de 11,55 vezes Euler na menos 5T vezes seno de 8,66T. E aqui pedi o esboço do gráfico no resistor, né? Então como a chave fecha, ele com o tempo ele vai se tornando um curto circuito em relação aqui, né? Então seria 10 dividido por 1. Então 10 dividido por 1, a corrente que passa aqui seria igual a 10. Então ele ficaria aqui bem reto aqui uma linha bem reta na corrente igual a 10 ampere. Então vamos mostrar os resultados no MATLAB, né? Opa. Primeiro
Vamos começar com a questão 2. A questão 2 ele ficou exatamente. Opa! Ficou exatamente igual, né? O esboço do gráfico. Eu coloquei também. Eu esqueci de mencionar que eu coloquei o step time igual a 3, né? E a tensão no capacitor de 2, né? Inicial ali. E bateu com o resultado. Agora, o valor do circuito 3, né? O da questão 3, ele fica exatamente igual. Aqui eu não sabia como dimensionar para zero, né? Então ele começou a contar no 1, mas eu não sabia como fazer, então eu deixei mais próximo para ficar igual. Então eu fiz no MATLAB, né, a resolução aqui da corrente no indutor, e ele fica exatamente igual ao do MATLAB, ou do Simulink. Então, foi basicamente isso. A única consideração que eu não soube como explicar foi que aqui eu tive que inverter a medição da corrente, porque senão ele dava o valor ao contrário. Então, não sei como explicar isso, mas só sei que fazendo ao contrário ele bate com o resultado certinho. Então, basicamente é isso. É nóis.